Vamos falar do conto Famílias Desavindas de Mário de Carvalho. Este conto foi publicado no livro Contos Vagabundos, onde estão também outros contos do mesmo autor que foram sendo publicados ao longo do tempo em antologias e revistas. Vamos olhar agora para o conto, para a sua estrutura e como se organiza a narrativa. Podemos dizer que este conto se encontra dividido em três partes. Na primeira faz-se o enquadramento da ação narrada, com a localização da ação no espaço, no Porto, e a apresentação da história e do funcionamento dos semáforos. Na segunda parte, há a escolha dos semaforeiros, em que se relata a origem do ofício de semaforeiros e a apresentação da família de semaforeiros nas suas várias gerações. Depois temos as desavenças entre os médicos e os semaforeiros. Começamos por compreender a origem do conflito entre as duas famílias desavindas, o desenvolvimento do conflito entre médicos e semaforeiros e depois o final do conflito entre estas duas famílias e, portanto, a reconciliação. Olhando para os episódios e para a peripécia final, podemos dizer que ao longo do texto há um crescendo de ódio e inimizade entre estas duas famílias. Começou com o Dr. Beckett, o médico, e Ramon, o semaforeiro. Depois prolongou-se pela geração seguinte, o filho, o Dr. João, vai se incompatibilizar também e vai continuar esta inimizade com a família dos semaforeiros no filho Jiménez. E depois temos a terceira geração, o Dr. Paulo, que também se incompatibiliza com Asdrúbal. A peripécia final surge como desenlace, e portanto é inesperado, a reconciliação entre as duas famílias. Depois do acidente de Paco, o Dr. Paulo acaba por reconciliar estas duas famílias ao substituir Paco no semáforo enquanto ele estava hospitalizado. Encontramos então nesta história, neste conto, uma história pessoal e uma história social destas duas famílias. Temos os médicos, o Dr. Beckett, que era um médico vindo de Coimbra, com a família, com boa fama e com espírito de missão. Foi o primeiro a entrar em conflito com o semaforeiro, o Ramon. Depois o seu filho, o Dr. João, vai continuar esta inimizade e odeia o semaforeiro e intensifica o conflito. O seu filho, portanto a geração seguinte, vai também continuar este conflito, insultando o Asdrúbal, mantém também uma relação de conflito com Paco, mas quando assiste ao acidente que magoa Paco, vai socorrê-lo, deixando de lado os antigos ódios e solidariamente ocupa o lugar de Paco como semaforeiro enquanto se encontra hospitalizado, o que vai proporcionar a conciliação da família. Relativamente aos semaforeiros, temos o Ramon, que era um semaforeiro esforçado, cheio de boa vontade, mas que se sente magoado e triste com o Dr. Beckett e inicia um conflito com o médico. O seu filho, Ximenes, vai continuar este conflito, esta inimizade, assim como o seu filho depois, Asdrúbal, que se incompatibiliza e insulta o Dr. Paulo. Paco é simpático e prestável com os condutores, com quem tem uma relação personalizada, mas mantém um conflito com o Dr. Paulo e ao ser vítima de um acidente é socorrido pelo Dr. Paulo, havendo aqui a conciliação, como já dissemos. Vamos olhar para os marcadores históricos que legitimam, no fundo, a verosimilhança desta narrativa. Temos alusão ao dobrar do século XIX, uma época de industrialização, o progresso estava nos novos e insólitos inventos. E também temos a corrupção associada à implementação dos semáforos no Porto. Depois a referência à Primeira Guerra Mundial, em que aparece a simplificação e melhoria da máquina concluída por inspeção camarária, retirando-se a roda dianteira que não servia para nada. Depois há referência à Segunda Guerra Mundial, com a substituição do semaforeiro, há uma época de mudança.
E fala-se também pouco depois da Revolução de Abril, com novos semaforeiros e novos tempos. Relativamente à dimensão irónica, nós encontramos o insólito no fundo desta história, que tem uma aparência de real, mas que é introduzido alguma criatividade e algum cômico que nos faz ver que não tem nada de verdade. O conto articula-se, portanto, em dois universos, o da realidade e da normalidade, que é reforçado e legitimado pelo narrador através de marcadores históricos, de topónimos e de nomes de pessoas, e depois o insólito ou o fantástico, que é aquilo que é inverossímil, que é marcado pelo pitoresco e pelo incomum das ações narradas, nomeadamente o semáforo a pedais, a escolha do primeiro semaforeiro, a origem do conflito entre os médicos e o semaforeiro e o acidente final que culmina com o médico a assumir a função do semaforeiro. Tudo isto é algo insólito e cheio de humor. O cómico também se encontra neste conto e é extraído do cotidiano. Temos a denúncia com recurso ao humor e ao cómico e à ironia de aspectos do cotidiano, por exemplo, a censura dos ódios entre as famílias sem motivo, os vícios sociais como o suborno, a burocracia excessiva, a incompetência profissional. Podemos ver isso também na descrição caricatural dos médicos e a própria função do semaforeiro. Falemos agora da linguagem, estilo e estrutura. Encontramos no conto a utilização do discurso direto através das falas das personagens, por exemplo, está doente? Não, tenho certeza. E essas olheiras, hein? Venha daí que eu trato. Portanto, temos aqui o discurso direto, depois temos também o discurso indireto, por exemplo, aqui este exemplo, que reproduz o discurso num novo discurso, com algumas transformações por meio da subordinação. Há também alguns recursos expressivos, nomeadamente a enumeração, como podemos ver neste excerto, que elenca em tom jocoso e crítico as características do dispositivo e do seu funcionamento. Neste exemplo aqui temos a ironia, que remete para a corrupção existente para a implantação do novo engenho. E temos também o uso do adjetivo que realça o contraste entre a simplicidade da rua, banal, comprida, e o insólito dispositivo aí colocado. Então, neste vídeo, nós falamos sobre a história pessoal e social das duas famílias, o valor simbólico dos marcos históricos, a dimensão irónica do conto, a importância dos episódios e a peripécia final, e relativamente à linguagem, estilo e estrutura, falamos das características do conto, através da unidade da ação, brevidade da narrativa, concentração de tempo e espaço e número limitado de personagens. Também falamos da estrutura da obra, da utilização do discurso direto e indireto e da presença dos recursos expressivos.